A guerra entre Israel e o Hamas completou 11 dias hoje e já provocou mais de 4.400 mortes, a grande maioria de civis. Hoje, um ataque aéreo, atingiu um hospital no norte da faixa de Gaza e matou pelo menos 500 pessoas, segundo o Ministério da Saúde da Palestina. Famílias da região sofrem com parentes que precisam ou que preferem permanecer na zona de conflito. Uma dessas pessoas é uma jornalista que mora em Tel Aviv e nasceu em Taquaritinga. A 60 quilômetros da faixa de Gaza, Tel Aviv, capital financeira de Israel, sente os reflexos da guerra. O buraco no asfalto foi aberto por destroços de um míssil que caiu na rua onde fica a casa dos sogros de Maristela. A jornalista de Taquaritinga mora em Tel Aviv há 6 anos. É casada com um médico israelense que trabalha no maior hospital do país. Vieram muitos ferimentos de tiros, ferimentos de cortes. E como ele é ortopedista, ele é um dos médicos que cirurgias. As ruas de Tel Aviv, antes movimentadas, estão vazias desde que os conflitos começaram, como mostram os registros feitos pela brasileira. Agora são 6 horas da tarde, era para estar super movimentado aqui. Nesta terça-feira, até o momento da gravação da entrevista, Maristela disse que as sirenes tocaram uma vez. Quando isso acontece, ela, o marido e o cachorrinho de estimação ficam num dos cômodos do apartamento, que tem proteção antibombas. Esse quarto, ele é um quarto de proteção, ele é chamado de quarto seguro. Então você entra fecha a porta, fecha a janela, e aí se o míssil cair no seu prédio, é um quarto que ele não explode. Então você tem que entrar nesse quarto. Se você não estiver dentro de casa, normalmente vai ter no seu prédio, e se não estiver no prédio, você vai para baixo da escada. E se estiver na rua, qual é a recomendação? Se você estiver dirigindo, no carro, você sai do carro, deita no chão e cobre a cabeça. A guerra na faixa de Gaza já dura 11 dias. A Record TV tem acompanhado de perto o conflito. Nessa reportagem, o jornalista Roberto Cabrini mostrou a dificuldade no reconhecimento das vítimas. O coronel Chaim Weisberg nos explica que os corpos estão sendo identificados por reconhecimento de parentes, quando isso é possível. E nos casos mais complexos, por arcada dentária e DNA. Com exclusividade, Cabrini esteve no deserto de Negev, local onde acontecia o festival de música eletrônica, silenciado pelas bombas. Quase 300 pessoas morreram, entre elas 3 brasileiros. Esses carros, totalmente destruídos e carbonizados, marcam o exato local onde centenas de pessoas morreram. Esse historiador diz que o ataque a este local tem um simbolismo histórico. A organização dos judeus em kibbutz, formação de comunidades em lugares isolados para a realização principalmente de atividades agrícolas com propriedades coletivas. O ataque do Hamas parece bastante atingir uma coisa simbólica para esse Estado de Israel, né? Então, eles não estavam atacando uma rave simplesmente porque era uma rave. Eles estavam atacando a área de kibbutz, porque isso foi um modo de resistência dos judeus fugirem do antissemitismo e é algo simbolicamente importantíssimo para o Estado de Israel. O conflito entre Israel e Palestina se arrasta por décadas, bem antes da criação do Estado de Israel em 1948. Quando você coloca em perspectiva histórica, você entende o contexto e entende, no fundo, por que isso está acontecendo. Então, o noticiário é de um evento que é desses dias, dos últimos dias, mas é algo que tem se desenrolado há décadas, né? Então, isso remonta à criação de comunidades que antecedem o Estado de Israel, de ocupação de judeus fugindo do antissemitismo na Europa, e depois a criação do Estado de Israel junto à ONU depois da Segunda Guerra Mundial, com tantos judeus que foram perseguidos e mortos, e aqueles que fugiram para essa região, para criar o Estado de Israel. E também com a questão dos palestinos que não têm um Estado de fato, mas reivindicam ter um Estado além de direito de fato, e fica essa disputa por espaço e poder, né? Quem vive o dia a dia do país em guerra torce para o fim do conflito. Tudo que eu espero é que as coisas voltem ao normal e que nós tenhamos o mínimo de vítimas, tanto do lado da Palestina quanto do lado de Israel, que eu acho que já morreu muita gente
E eu espero que pare por aí. Não há uma previsão para que a Maristela visite a família dela em Taquaritinga. O marido da Maristela não pode deixar o país e já foi convocado pelo Exército de Israel.